Você já parou para pensar que em um projeto de arquitetura de armários de cozinha, se você não ficar atento em alguns detalhes, você pode se deparar com bastante erros? Meu nome é Odair Martins, trabalho com marcenaria, sou marceneiro desde os 18 anos, adoro o projeto de arquitetura e hoje eu vou falar com você sobre erros que pode acontecer em um projeto de armário de cozinha. Seja bem-vindo ao Arquitetando Marcenaria. Então, esses dias eu recebi um projeto de arquitetura de um arquiteto, amigo meu até, de uma cozinha. E eu acabei reparando um erro, né, que eu até vim a falar com ele, não era nada demais. Mas se eu fizesse sem consultar ele, daria um problema muito grande. O que era o erro? Quando ele fez a divisão dos módulos, tinha uma ilharga, uma divisória, que ela estava batendo no meio da cuba, né? Bem no meio da cuba, né? E, claro, talvez ele não tenha ido no local ver direitinho onde estava a cuba, ou de repente até esqueceu. E muitas vezes, né, como arquitetos se preocupam muito com a estética, talvez ele esqueceu que ali tivesse a cuba, e para fazer uma divisão perfeita ali, uma divisão bonita, ele acabou esquecendo esse detalhe. E conforme esse erro, eu fiquei pensando, existe muito outros erros que, se a gente não ficar atento, pode dar muito ruim, viu? Não é só um erro igual a esse, mas a gente tem que ter muita atenção, por exemplo, onde estão os pontos de água, né? Nesse caso, a divisória estava batendo no meio da cuba, né? E realmente não tinha como. Se fosse um pouquinho para o lado, de repente até daria, né? Mas no meio não tem como, né? Não tem como, porque assim, ali tem o sifão, o ponto de água está um pouco mais afastado, mas ali perto. Então, assim, importantíssimo ficar atento a isso também, porque pode acontecer eu chamo de larga, né, ou lateral, bater exatamente no ponto de água, e aí é uma confusão pra gente. Quando tem um cooktop, é a mesma situação, né? Ficar atento para não bater nenhuma ilharga debaixo do cooktop. O que acontece na situação onde a gente tem ali a cuba? Só existe duas maneiras, não tem muito para onde fugir, né? Ou você faz duas portas de abrir, né, normais, duas portas de abrir, ou você coloca uma báscula na parte de cima, né, e um gavetão, que é o que eu costumo até indicar para os meus clientes e para o arquiteto quando me liga e pergunta, daí o que é que você acha que é funcional, né? Para mim, né, pela a experiência, convivência com os clientes, o que funciona bem é um gavetão, né? Porque o gavetão, para pegar o que está dentro, é muito mais fácil, né? Você puxa ali, você tem acesso ali, que normalmente esses gavetões se usa para colocar panelas, né? Então, assim, você puxou ali, imagine só, que você puxa o gavetão e você tem acesso, enfim, a panelas, seja o que for que está ali dentro, né? E na parte de cima, uma porta báscula, porque não pode ter gavetão. Existe algumas fábricas de móveis que eles até costumam colocar um gavetão de aramado, né? Na parte de cima. E aí você tem lá, né, um buraco onde você fica meio que com duas gavetinhas do lado assim, e tem um buraco ali no meio para você encaixar a gaveta no sifão, para não atrapalhar.
Mas assim, eu sinceramente não acho interessante, até porque ali é um lugar onde acaba uma hora ou outra pingando água, e com o tempo, mesmo que seja inox, com o tempo isso vai estragar, não tem muito para onde correr, né? Quando se trata, aí pensando nesses errozinhos, né? Quando se pensa em um armário de canto, né? Existe duas soluções, né? Normalmente, você fazia um armário, você dá o encontro com o outro, né? No L, né? Que em cozinha acontece muito isso. Um lado normalmente ficava fechado e você tinha acesso por a porta ou de um lado ou de outro, mas um precisava fechar para receber a lateral do outro. Só que com o tempo as ferragens vão se modernizando, né? Vão se criando esses mecanismos aí que facilitem muito a vida da gente, né? Tanto do marceneiro quanto do arquiteto, que na hora de projetar fica muito mais fácil. Hoje a gente tem a dobradiça que a gente chama de Robocop, que ela abre 180 graus. Então nesses cantos, a melhor solução é você fazer duas portas, e aí você coloca elas abrindo uma para a direita e outra para a esquerda, e você tem todo o vão livre. Você fica todo com o vão livre. E antes não, normalmente a gente abria uma portinha, e para você ter acesso aquele espaço do outro lado, você tinha que acessar por aqui, né? E não era muito bom, né? Agora, importante prestar atenção. Por exemplo, nessa situação de porta, você não pode usar um puxador alça nas duas portas. Então, assim, se você vai usar um puxador alça, você só pode botar em uma, porque senão, quando você vai abrir uma das portas, bate no puxador e aí você não tem como abrir, tá? Então, usa um puxador cava, ou se não usar um puxador cava, porque para cozinha não é muito recomendado puxador cava por questões de acumular sujeira, né? De cair água, cair, enfim, sujeira. Então pode ser um puxador perfil de alumínio, que aí é mais fácil para limpar. Ou se for um puxador alça, aí você vai usar em uma porta só. Mas isso não fica ruim na estética, não tem problema nenhum, fica muito bom, por sinal. E antes que eu dê continuidade ao vídeo, eu queria fazer um pedido bem especial para você. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Tem uma outra situação que é o seguinte, normalmente até me perguntam, daí eu posso primeiro encomendar o armário, né? Você instala o armário e depois eu peço para fazer a pedra? Até pode, entendeu? Mas sinceramente eu não aconselho, e digo isso por experiência própria. Na minha casa eu fiz assim, né? Eu fiz o armário primeiro, instalei, e depois chamei o cara para fazer a pedra, e ele foi lá, colocou em cima, até vedou direitinho e beleza. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, por mais que vede ali, que seja com silicone, ou com iberê, massa plástica, ou seja o que for, isso acaba que com o tempo vai se desgastando e pode começar a penetrar água, né, ali por trás do frontispício e na junção da pedra, que foi o que aconteceu aqui na minha casa. Então, assim, por essa experiência, eu não faço mais isso. E tem uma outra que ainda é pior, tá? Eu tive uns problemas de vazamento, né? E danificou o armário. E quando eu fiz, eu não fiz com MDF Ultra, né? Eu fiz com MDF comum. Então danificou o armário. Aí eu preciso fazer um outro armário.
Aí, olha só o que eu tive que fazer. Eu tive que arrancar o armário, chamar o pedreiro para colocar a cuba. Normalmente se coloca com uns canos, né, de ferro ou com umas mãos francesas, umas cantoneiras. Então, quem prende primeiro? O armário ou a pedra? Por experiência, meu conselho, primeiro prende a pedra, tá? E em seguida faz o armário, tá? Agora, muito importante, que são erros que pode acontecer, né? Isso dificulta muito a vida do marceneiro na hora de fazer o armário. Quando vai prender a pedra, se você pegar esse tubo e não afastar ele bem nas laterais e deixar um recuo também na frente, atrasa a vida do marceneiro. Porque o que acontece? Nas laterais, o ideal é que fique pelo menos 3 centímetros recuado. Já teve situações de eu ir medir o armário para fazer e quando o pedreiro instalou a pedra, ele deixou tipo menos de 1,5 o cano aqui nas laterais da pedra. E aí o que acontece? Não dá para passar com a lateral do armário porque no mínimo é 15 milímetros, né? A gente até costuma fazer com 18 milímetros, dependendo da situação. E aí você não consegue subir com o armário. Primeiro erro, entendeu? Outro muito importante, né? Quando tem o soclo, né? O que é o soclo? Aquela basezinha que faz embaixo de alvenaria, normalmente, né? Para você apoiar o armário em cima, né? Isso também já aconteceu muito, em muitas situações. Quando a pessoa faz o soclo, ele não recua o suficiente da pedra. E aí quando você vai instalar o armário fica faceando com ele na parte de baixo. Em algumas situações, eu já me deparei com o soclo que ele estava faceando pelas laterais da pedra. A pessoa fez exatamente o mesmo tamanho da pedra. E aí o armário, normalmente a gente recua aí entre 1,5 nas laterais, assim como também a frente. Ele pronto normalmente fica 1 centímetro recuado pelo menos, né? Então, qual é a medida que se aconselha a deixar? Pelo menos 5 centímetros de recuo na frente, né? E pelas laterais, pelo menos uns 3 centímetros, entendeu? No mínimo, tá? No mínimo isso, tá? Outra coisa que é super importante para um armário de cozinha. Armário de cozinha não pode ter fundo, tá? Por que armário de cozinha não pode ter fundo? Por vários motivos. Primeiro, por questões da instalação. Porque se você já tem a pedra instalada, né, com a cuba instalada, com a água, tudo funcionando, tudo direitinho, para você instalar esse armário, se ele tiver fundo, você vai ter que soltar tudo aquilo lá e colocar de novo. Imagine só o risco que você corre com isso. E, primeiro, o marceneiro não é bombeiro, né? Então, assim, se o marceneiro mete a mão para fazer aquilo e quando ele instala de volta começa a dar algum vazamento, já era. Pode dar problema aí no seu armário, né? Então, armário de cozinha parte de baixo, tá? Estou falando aqui de parte inferior. Não se pode colocar fundo, né? Esses dias mesmo, eu fui na casa de uma cliente que eu vou fazer até um armário para ela, que é debaixo da pia, e deu uma infiltração na parede lá debaixo da pia dela e acabou danificando o armário inteiro, entendeu? Porque a água vem para o fundo, né?
E aí do fundo vai passando para as outras peças, porque a madeira é isso, né? Ela vai lá meio que chupando aquela água lá, né? E aí acabou danificando o armário inteiro. Segundo motivo, com isso, se der umidade na parede, que é um local que normalmente dá umidade, você começa a ter problema com mofo, né? E aí você vai ter problema com fungos, bactérias. Imagine só que isso é um armário de cozinha, onde você guarda ali panelas, talheres, entendeu? Muitas vezes, dependendo do armário, até alimentos, né? Então, assim, armário de cozinha, parte inferior, não pode ter fundo. Ah, não tem fundo, mas e aí? Como que a gente faz estrutura, né? Eu costumo colocar uma barra atrás de 20 centímetros, né? Mais ou menos, de 15 a 20 centímetros. E importantíssimo, essa barra ela tem que estar na horizontal em todo o armário, né? Que se for em módulos, que pegue de um módulo, né? De uma lateral a outra. Se tiver alguma divisão no meio, tem que fazer o recorte nessa divisão e essa peça tem que estar passando no armário inteiro. Essa peça é quem dá estrutura para o armário. Ela funciona como se fosse o fundo para esquadrejar e é o que vai dar resistência. Não adianta nada você colocar peças na horizontais, igual eu vejo, algumas pessoas fazem isso e não coloca essa peça embaixo. Não adianta nada, porque quando você começa a colocar peso no armário, o armário vai fazer isso, vai dar problema. Ah, mas aí você pode falar, tá, Odair, mas aí no meu caso eu tenho sopro, né? E, cara, mesmo assim, tá? Continua o armário sem fundo e continua fazendo essa barra atrás. E por que essa barra atrás ela é interessante também? Ela vai evitar, né, ali embaixo que entre algum bichinho, que caia alguma terra, alguma coisa e venha para dentro do armário, né? E na parte da frente, outra coisa que é super importante na questão de estrutura, eu vejo muitas fábricas que fazem armário e eles acabam colocando só uma peça, né, na horizontal, normalmente com uns 6 centímetros mais ou menos, que é a peça que serve lá para a batente das portas, gavetas, entendeu? Isso também não é uma estrutura legal. E como que você pode fazer para ela ficar muito mais resistente? Você faz um L, né? A mesma medida que você faz aqui à frente, você faz ela para dentro do armário. Eu costumo fazer, na verdade, à frente até menos, 4 centímetros mais ou menos, por 6 de profundidade. E aí dessa forma você tem um armário 100% estruturado e seguro. Outra coisa importantíssima para um armário inferior de cozinha, fazer com a MDF Ultra, tá? Por quê? Por experiência própria, tá? Na minha casa eu fiz um armário sem ser com a MDF Ultra, deu problema de infiltração e acabou estragando o armário. Aí se você me perguntar, daí, mas o MDF Ultra vai resistir água, se ficar caindo água lá? Não é, o MDF Ultra ele não é resistente à água, né? Eu até já falei isso em um outro vídeo, tá? O MDF Ultra, ele na verdade, ele é resistente à umidade, tá? Mas se molha e você vai lá e seca, seu problema está resolvido. Ele não vai dar problema, né? Até porque para ele danificar só se realmente bater muita água, tá? Se ficar lá água por muito tempo empoçada, ele ficar lá imerso na água e aí vai danificar. E qual a outra vantagem de você usar o MDF Ultra para o armário? Você evita fungos, bactéria, mofo, tudo isso você evita
fazendo essas duas coisas importantíssimas. Primeira, não fazendo armário com fundo, porque isso só vai dar dor de cabeça. E a segunda é usando o MDF Ultra. E quando o armário o armário tem forno, né? A gente vai ter que embutir um forno. Você tem lá a pedra, você tem a cuba e você tem o cooktop, e abaixo do cooktop tem um forno, né? O que é melhor nessa situação? Quando você tem um forno e você tem o cooktop no mesmo módulo, se pede uma distância entre o cooktop e o forno, que é muito importante de você seguir isso aí, de você manter, porque dependendo da exigência, o seu forno ele pode até não ser ligado, né? Se você não deixar esse espaço lá, de repente a SEG, no caso aqui do Rio, estou falando do Rio, que é a SEG, né? Ela não, por questões de normas técnicas, ela poderá não estar ligando o seu cooktop e o seu forno. Então, e aí tem a questão da ventilação. O que é importante, né, nessa situação? Que o armário não tenha sócolo, entendeu? Que ele seja aéreo. Quando o armário é aéreo, normalmente a gente deixa em média 20 centímetros. 15 até funciona, né? Mas 20 fica muito melhor. Por quê? Por questões de você poder limpar o armário por baixo e você conseguir passar uma vassoura, conseguir passar um rodo e não ter problema com isso. Então, quando o armário leva forno, leva o cooktop e o forno no mesmo módulo, eu aconselho que não tenha sócolo, entendeu? Por quê? Porque fica muito mais fácil fazer a ventilação, né? A gente faz um recorte na base do armário, a gente consegue fazer um recorte bem grande, e aí você tem aquela ventilação lá para baixo. E quando você tem o sócolo, você fica com uma complicação em relação a isso. Dependendo do recuo que ficou lá o sócolo, você ainda consegue fazer uns furinhos, entendeu? Ali na frente para essa ventilação. Mas é muito mais interessante nessas situações você não ter o sócolo, né? Outra coisa que é muito importante nessa situação onde tem o forno, você ficar atento onde vai estar o registro do gás, né? Porque o registro do gás ele não pode estar nem atrás do cooktop, nem atrás do forno. Ele precisa estar do lado e que seja fácil o acesso, né? Alguns dos técnicos quando vem ligar o gás, eles implicam e querem até que não tenha porta, né? Que o nicho, né, ali, o módulo onde está o registro, não tenha porta, né? Mas a gente acaba, por questões de estética, acaba fazendo, porque senão fica muito feio um nicho lá aberto, né? E aparecendo o registro. Mas isso é muito importante, muito importante mesmo, tá? E aí você pode criar um módulo do lado, não precisa ser tão grande assim, não precisa ser um espaço tão grande. Há quem faça, normalmente, esse módulo já faz ele de porta-pano de prato, né? Que pode ser essa situação. Ou você bota uma portinha e evita colocar coisas lá dentro para poder ficar fácil esse acesso, para você poder ir ligar e desligar o registro do gás. Já que eu estou falando aqui de armário de cozinha e estou falando muito do armário da parte inferior, eu vou falar um pouco sobre o armário aéreo, alguns detalhes que também são bem importantes. Já enquanto o armário inferior normalmente não
né? Normalmente não, né? Eu aconselho que não tenha fundo, tá? Já o armário superior, né? Ele tem fundo, né? E ele é preso, antigamente, né? Eu prendia pelo próprio fundo, né? Ou fazia o que a gente chama de mão amiga, né? Que é um suporte que a gente prende uma barra atrás do armário, faz 45 graus em uma, prende na parede, né? E você deixa outra no armário e você vai lá e encaixa, tá? Mas hoje a gente tem cantoneiras de metal, né? Que ficou muito mais prático para prender o armário. Mas de qualquer forma, o armário aéreo tem fundo, tá? Outra coisa importantíssima o armário superior, né, o armário aéreo, mesmo que ele esteja no alto, é importante que faça ele também com MDF Ultra. Por quê? Porque normalmente o ponto de água do filtro vai estar atrás dele. E não só isso. Normalmente no armário aéreo, muita gente coloca o escorredor de prato no nicho, né, naquele módulo que fica em cima da cuba. E aí nessa situação é indispensável que você use lá o MDF Ultra. Você tem que usar o MDF Ultra, porque senão vai danificar aquilo rapidinho. Por mais que você tenha cuidado que quando você coloque lá o prato ele não esteja tão molhado assim, mas vai o MDF comum, a madeira em si, né, ela tem esse poder de absorção de água. Então assim, ela vai absorver a água, o mais próximo que a água tiver, ela que vai absorver. E o MDF Ultra, ele tem exatamente essa função, que ele é resistente à umidade. Então ele não vai estar aí absorvendo essa água, né? Super importante. Tem um outro detalhe, isso é uma dica, gente, que é muito importante para armário aéreo. Eu não sei se vocês já observaram, mas é muito comum, né? Quando o armário aéreo tem as portas por dentro. E o que é as portas por dentro, gente? Você tem a caixa do armário, né? E você tem as portas. Você tanto pode colocar essas portas batendo por fora, né? Quando a gente fala batendo por fora, é que ela está cobrindo ali o topo da caixa, como você pode estar colocando ela por dentro. Então o que acontece? Quando você coloca essas portas por dentro, no armário superior é onde normalmente se coloca muito peso, prato, copos, enfim, muito peso, tá? E aí o que acontece com o tempo? Essas peças, elas começam a empenar. E assim, gente, por mais que você faça, mesmo que você faça com um MDF de 18, que o vão ele não tenha um espaçamento tão grande, ele vai empenar um pouquinho por questão do peso, né? E aí se você coloca a porta batendo por dentro, a primeira coisa que você vê é o defeito, né? Porque você coloca lá o peso, a lateral não, né? A base ali do armário faz esse empeno e você começa a ver aquilo tudo torto e fica feio. Então assim, dica muito importante, na hora de projetar a parte superior da cozinha, não faz as portas batendo por dentro, coloque essas portas batendo por fora. E o que eu costumo fazer? Deixo a porta passando um meio centímetrozinho para baixo. Como ele é um armário que fica no alto, mas ele fica mais ou menos ali na altura da sua vista ali, que você não consegue ver o fundo dele, você não percebe isso. O que você faz? A lateral, ela está passando também meio centímetro. Então, quando você coloca a porta, ela fica certinho com a lateral,
mas a base ela está recuada. E com isso, você pode colocar peso lá à vontade, que por mais que ela empene um pouquinho, porque vai empenar, isso é normal, tá? Você não vai estar vendo aí esse defeito. Aí você me fala, Aldair, mas eu gosto do armário com o tamponamento, né? O que que é o tamponamento? Essa caixa em volta. Então faz nas laterais, entendeu? Faz nas laterais e deixa para fazer portas por dentro, né? Em qualquer um outro tipo de armário que não tem essa solução. Se é um armário que vai até o chão e você tem uma base enfim, não tem problema nenhum. Mas um armário que fica aéreo, onde você precisa colocar muito peso nele, não faça isso, porque assim, esteticamente pode até ficar bonito quando não está em uso, mas a partir do momento que você começa a colocar peso dentro, essas peças vão empenar e vai ficar feio o seu armário. Então, se você chegou até aqui, até o final desse vídeo, e se não tinha dado o seu gostei, o seu like, deixa seu like agora, por favor, se inscreve no canal e compartilha com o seu amigo arquiteto, com o seu amigo marceneiro, com o seu amigo que vai fazer armários, que vai fazer móveis. E é isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.